Nós estamos refletindo, meus queridos irmãos, amigos, nestes últimos domingos, sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. Quais são os desafios desta nossa jornada como os discípulos do grande mestre. E eu vou falar sobre isso várias vezes, não apenas aqui no domingo à noite, mas em outros momentos, no próximo ano especialmente. Quando Deus tem colocado no nosso coração o desejo de levar-nos a ter uma atitude de discípulos de uma forma mais intencional. Obviamente, uma igreja como a nossa, quase centenária, tem feito discípulos de Jesus Cristo ao longo dos anos. Somos discípulos de Jesus. Mas é importante que tenhamos uma consciência do que isso significa, para que de uma forma mais específica, de uma forma mais intencional, possamos levar adiante os desafios que Deus tem para as nossas vidas, como discípulos dele. E também aceitarmos com alegria a nossa responsabilidade de fazermos discípulos de Jesus. E hoje eu quero refletir sobre qual é o alvo desta caminhada. Qual é o nosso alvo como discípulos de Jesus? Para onde estamos caminhando? Aquele que segue a Jesus tem qual objetivo em sua vida? Nesta jornada de aprendizado, que dura toda a nossa vida, quais são os objetivos que desejamos alcançar? Ao longo de nossa vida, nós temos muitos mestres. Alguns não foram contratados para nos ensinar, mas eles assumem esta missão porque nos amam. São os nossos pais, as pessoas que foram responsáveis pelos primeiros anos de nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Na maioria das vezes eles não são remunerados para essa função, mas eles estão ali, ensinando as coisas básicas, a falar, depois a andar, mais tarde na escola. Nós temos os mestres, os nossos primeiros mestres, que nos ensinam a ler, a escrever, aquelas atitudes básicas. E assim nós vamos adquirindo as nossas crenças, nossos valores, desenvolvendo a nossa cosmovisão, nesta fase formativa tão importante de nossas vidas. Quando nós, então, vamos progredindo na escola, vamos encontrar professores que certamente estabeleceram determinados objetivos. São chamados objetivos educacionais. Todo bom professor sabe disso. Quando ele prepara uma aula, ele deve ter em mente o que ele deseja alcançar com os seus alunos. São declarações específicas que descrevem o que os alunos devem ser capazes de saber e de fazer a partir de um determinado período de aprendizado. Esses objetivos, então, eles são estabelecidos e eles servem como um guia para avaliar em que direção o aluno está caminhando. Nos cursos superiores, há também objetivos. A formação básica visa levar cada aluno a ser capaz de desenvolver uma profissão e ser um profissional competente. Na verdade, ninguém deveria se matricular numa escola simplesmente para receber o diploma, sem se preocupar em realmente adquirir o conhecimento específico e as habilidades para alcançar aquele propósito maior do que o ensino se propõe a realizar. No domingo passado eu falei sobre o conteúdo do ensino de Jesus. É claro que não abrangimos tudo o que Jesus Cristo se propôs a ensinar, mas eu apresentei para os irmãos alguns temas que foram centrais no ensino de Jesus para os seus discípulos e mesmo para as multidões. Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Jesus ensinou sobre a importância de olharmos para o nosso coração e analisarmos as nossas motivações mais profundas. Jesus Cristo nos ensinou a importância de sermos pessoas que seguem um padrão de conduta ético, moral, para que possamos assim impactar a sociedade de uma forma positiva.
Jesus Cristo apresentou a si mesmo como um dos temas principais do seu ensino e a própria realidade do seu mestre. Ele disse: a vida eterna que eu quero que vocês tenham, ela está em mim. Está nesse relacionamento que você tem comigo e com o Pai Celestial. Estes foram alguns dos principais assuntos no currículo de Jesus, no currículo da escola que tem Jesus como mestre. Quais são os objetivos educacionais de Jesus? Quais são os objetivos que ele tem para nós como seus alunos? O propósito de Deus é que a nossa vida seja transformada e que a partir da transformação pessoal, a sociedade seja também transformada. E eu quero compartilhar com vocês 3 grandes objetivos que Jesus Cristo tem para nós neste processo do discipulado. 3 grandes alvos do discipulado cristão. E o primeiro alvo é sermos semelhantes a Jesus Cristo no seu caráter. Sermos semelhantes a Jesus Cristo no seu caráter. O objetivo, como eu falei anteriormente num dos sermões, dos talmidins, ou seja, aqueles alunos altamente inteligentes, que seguiam seus mestres judaicos, é que eles se tornassem semelhantes aos seus mestres, na interpretação da lei e na prática desta interpretação. Então, quando nós falamos em ser semelhantes a Jesus de Nazaré, nós não estamos nos referindo à necessidade de aprendermos o hebraico ou o aramaico para que possamos falar a língua que Jesus falava. Nós não temos que tentar adivinhar, nas entrelinhas dos evangelhos, quais eram os jeitos e trejeitos de Jesus. Nós não convivemos com ele pessoalmente, nós não sabemos o tom da sua voz, nós não sabemos nem mesmo o tipo físico de Jesus Cristo. Eu só posso imaginar que ele não era muito gordo, porque ele caminhava bastante e ele tinha um estilo de vida bastante simples. Então, para caminhar tanto tempo para todos os lados, eu imagino que ele tinha uma boa saúde. E ele não era tão forte assim. Se Jesus era franzino ou tinha um tipo físico mais malhado, a gente não sabe. Mas isso, na verdade, é relevante. Por quê? Porque nós nem sabemos qual era a face de Jesus. Jesus Cristo não quer que o imitemos, ele não espera que possamos seguir o seu exemplo, como muitos astros de qualquer área. Quando ele faz um corte de cabelo, e aí os seus seguidores imitam aquele corte de cabelo. Lembra do Ronaldinho na época da Copa? Quando um monte de menino fez aquele topete ridículo? Pois bem, não é este o objetivo de Jesus, que você possa saber qual é a sua imagem física e imitá-lo. Nem que tipo de roupa ele usa e que você, porque é seguidor dele, também tem que usar aquele tipo de roupa. Não. Não é de forma alguma uma imitação que envolva a figura física de Jesus, até porque não existe nenhum retrato de Jesus. Não significa também que quando falamos em imitar Jesus, estejamos falando de identificar qual era o seu temperamento e mudarmos aquele temperamento com o qual nós nascemos, para nos adequar perfeitamente a um temperamento que não é aquele que Deus Pai nos concedeu. O apóstolo Paulo, que experimentou uma série de transformações na sua vida, em um determinado momento ele se tornou discípulo de Jesus e ele então apresentou um grande desafio. Ele disse para os seus seguidores e seguidores de Jesus: sejam meus imitadores como eu o sou de Cristo. Paulo estava dizendo então àqueles irmãos de Corinto que eles deviam imitá-lo, mas não é nos detalhes, é imitá-lo na medida em que ele estava imitando Jesus Cristo. É imitar Jesus no que se refere ao seu caráter e ações de Jesus. Com o pecado, o ser humano, cada um de nós, perdeu aquele brilho da glória de Deus. Nós ficamos desfigurados. Nós não refletimos mais a plena imagem de Deus. Jesus Cristo veio então ao mundo e apresenta-nos novamente como era o projeto original de Deus para o ser humano.
ele se apresenta como um ser humano perfeito. Ele se apresenta como aquele ser humano que reflete a glória de Deus, preservando as nossas diferenças individuais, as nossas diferenças sexuais, os nossos temperamentos e gostos. Há aspectos na nossa vida, no nosso caráter, nas nossas atitudes interiores que vão nos identificar, que vão nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. E este é o grande alvo do ensino de Jesus. Nós lemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, este propósito de Deus. Pois aqueles que Deus antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, Deus nos predestinou para, por meio da fé em Cristo, desenvolvermos um relacionamento com Ele e nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus, como eu já disse, semelhante no seu caráter, nas suas atitudes. Jesus Cristo veio então a esse mundo e trouxe consigo a imagem perfeita de Deus. E Ele nos convida e Ele nos inspira a passarmos por um processo de transformação pessoal ou de modelação pessoal. Por que eu digo transformação ou modelação? Porque, de fato, algumas pessoas nasceram num contexto tão adverso, tão diferente dos propósitos de Deus, que elas precisam, de fato, passar por uma transformação extremamente radical. Outros nasceram em um ambiente cristão, nasceram tendo bons referenciais sobre quem é Jesus, mas ainda assim, mesmo estes não têm em si toda esta modelação, não já nascem perfeitos. Todos nós precisamos ser modelados, refeitos à imagem do Senhor Jesus Cristo. E um dos principais objetivos, então, do discipulado é exatamente esse: sermos modelados, formados ou transformados para sermos semelhantes a Jesus. E este chamado envolve, então, termos uma mentalidade, vermos o mundo na perspectiva que Jesus Cristo via, termos atitudes que nos identificam com Jesus e termos comportamentos externos que não deixem dúvida que Jesus é o nosso modelo. Mas na prática, o que tudo isso significa? De uma maneira bem direta, quando nós estamos falando aqui desse processo tão especial, esse objetivo tão grande que Jesus tem conosco, de modelar, de nos transformar à luz do seu caráter, o que significa que devemos efetivamente fazer? Hoje eu quero mencionar apenas duas coisas. Há outras, mas eu quero focalizar duas coisas, nas quais Jesus Cristo é e deve ser o nosso parâmetro, o nosso grande exemplo. Nós somos desafiados pelo próprio Cristo a amarmos como Jesus amou. Nos dias de Moisés, havia uma preocupação da parte de muitas pessoas em como guardar a lei. A lei, de fato, ela era muito valorizada. E havia muitas pessoas religiosas que procuravam ensinar o povo sobre como ele poderia ser um judeu piedoso, como ele poderia ser um servo de Deus piedoso. E eles tinham a preocupação de catalogar todas as leis da Torá. E estas leis, elas eram alvo de ampla discussão. Havia 613 mandamentos catalogados de acordo com a tradição judaica. E esses mandamentos, eles eram divididos em duas categorias principais. Havia 248 mandamentos positivos, faça isso, faça aquilo. E havia 365 negativos. Esses 248 mandamentos positivos, segundo algumas tradições, representavam o número de partes do corpo humano, representando assim a totalidade física de uma pessoa para obedecer a Deus. E os 365 mandamentos negativos, proibições, ordens de coisas que as pessoas não deveriam fazer, simbolizavam, segundo algumas tradições, cada dia do ano, ou seja, os 365 dias do ano. Então as pessoas às vezes se perdiam no meio desse emaranhado de leis que elas deveriam decorar para saber o que fazer e o que não fazer. Esta era a grande ênfase. E às vezes eles perguntavam para os mestres: mestre, de todas essas leis, quais são as mais importantes? E você se lembra muito bem o que Jesus Cristo respondeu. De todas as muitas leis que haviam, quando os líderes religiosos perguntam para Jesus qual é a mais importante, o que Jesus responde? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se existe um mandamento do qual nós não temos dúvida que é uma prioridade de Jesus Cristo, que faz parte do seu ensino prioritário, que é um alvo para a nossa vida, é o amor. O amor direcionado ao Pai Celestial e o amor ao próximo. E Jesus Cristo estimulou que as pessoas absorvessem esse mandamento a partir do seu próprio exemplo. No final da sua jornada, Jesus Cristo disse assim para os seus discípulos: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Observe que Jesus Cristo sempre vai se colocando como referencial. Ele diz: eu estou aqui, eu amo vocês, eu estou amando vocês, e o meu desafio é que vocês também sigam esse meu exemplo no amor. Jesus Cristo se coloca como modelo para cada coisa que Ele nos requer, Ele requer que façamos. Jesus Cristo mostra claramente que não é uma questão de fazer ou deixar de fazer as coisas simplesmente. O amor requer uma atitude proativa. O amor requer tempo para com aquele que é alvo do amor. Dentre as muitas facetas que existem do amor, uma das que me parece mais significativas, tanto no relacionamento com Deus, quanto no relacionamento com o nosso próximo, é aquilo que eu chamaria de escuta ativa. Amor implica em escuta ativa. Você já parou para pensar como as nossas vidas seriam diferentes? Como as nossas vidas seriam efetivamente modeladas ou transformadas se nós gastássemos mais tempo simplesmente procurando de fato ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para nos falar, o que Ele quer nos falar num tempo a sós conosco, o que Ele deseja nos falar por meio de um sermão como esse que vocês estão escutando. Quantas vezes nós ouvimos um sermão, nós participamos de um estudo bíblico, mas não chegou nem o meio da semana e nós já perdemos aquilo que veio da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Porque faltou o ouvir atentamente. Faltou aquele ouvir que implica numa meditação, numa reflexão sobre aquilo que Deus nos falou. Ser semelhante a Jesus significa separar um tempo para conversar e ouvir a voz do Pai. Há vários versículos na Bíblia, e um deles eu gosto muito, é um versículo pequenininho, que está lá no começo do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 37, que diz que Jesus, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Qual a necessidade que Jesus tinha de orar, meus irmãos? Se existia alguém que tinha uma comunhão fina com Deus o tempo todo, com o Pai Celestial, era Jesus. Mas mesmo assim, na sua humanidade, no meio de tantas tarefas e de tantas demandas ao seu redor, Jesus Cristo precisava separar um tempo para ouvir com mais nitidez a voz do seu Pai, para afinar o seu ouvido com a voz do Pai, para compreender com clareza como ele deveria viver aqui na terra a sua humanidade e a sua divindade. Ele sentia a necessidade de se isolar para continuar em conexão com seu Pai Celestial. E aí eu paro e pergunto para cada um de nós: de fato nós temos esta postura de Jesus? Se nós dissemos que o amamos, que amamos o Pai, demonstramos esse amor como? Uma das coisas básicas é simplesmente parar para ouvir. Porque quando nós amamos alguém, nós paramos para ouvir essa pessoa. Nós prestamos atenção no que ela está dizendo. E Jesus Cristo tinha uma escuta atenta, não só em relação ao seu Pai, mas Jesus Cristo demonstrava amor às pessoas de tantas maneiras, mas também se pondo como um ouvinte atento, ouvindo as suas demandas, ouvindo as suas preocupações. Ele não apenas se preocupava em falar para as multidões, mas ele tinha na sua agenda um tempo pessoal para atender, por exemplo, um líder religioso como Nicodemos, que na calada da noite foi
foi indagar sobre algumas questões importantes que atormentavam a sua alma. Pedro separou um tempo para dialogar com Pedro, que o negou, e lhe dar uma nova chance, sondar o seu coração, dizer: Pedro, você realmente me ama? Eu tenho uma missão para você. São muitas as maneiras através das quais nós podemos expressar amor a Deus e ao próximo. Mas eu não tenho dúvida que uma das principais maneiras tem a ver com parar para ouvir a voz de Deus. Tem a ver com parar para ouvir o que está no coração das pessoas que Deus colocou perto de nós. Então, nesta noite eu quero desafiá-lo a amar de forma prática. E talvez a primeira coisa a ser feita seria exatamente parar para ouvir o outro. Muitas vezes, quando o outro começa a falar, ou quando Deus começa a nos falar algo, nós já interrompemos. Nós já achamos que sabemos do que Ele tem a nos dizer. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em falar do que em ouvir. Pare para ouvir as pessoas. Pare para ouvir a Deus. Pare numa atitude de amor a Deus e ao seu próximo. Uma outra atitude importante nesse currículo, uma outra habilidade que Jesus Cristo espera que nós possamos desenvolver, tendo como nosso modelo, é o serviço. Nós somos desafiados a servir como Jesus serviu. Uma das palavras mais claras e desafiadoras de Jesus Cristo, nós encontramos depois da sua ressurreição. Quando num dos primeiros encontros com seus discípulos reunidos dentro de uma casa, Jesus Cristo chega para eles e diz o seguinte: como o Pai me enviou, eu também os envio. E quando eu ligo este texto com uma outra declaração de Jesus, fica muito claro para mim esse grande desafio. Jesus Cristo disse numa outra ocasião: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, ainda que muitos o servissem, mas Ele se colocou como aquele que serve. E Ele disse: eu vim para servir e eu envio vocês como o Pai me enviou. O Pai me enviou para que eu servisse. E eu também agora envio vocês com esta mesma missão. O serviço ao próximo, o serviço que Deus requer de cada um de nós, obviamente envolve aquilo que nós fazemos no contexto da igreja. Esse serviço envolve horas de preparação, no ensaio, numa apresentação, preparando-se para servir no ministério, o trabalho voluntário que você faz aqui na igreja. Mas devemos ter consciência que o serviço que Deus espera de cada um de nós, o que Jesus Cristo espera de cada um de nós como os discípulos dele, transcende aquilo que você faz no contexto eclesiástico. Transcende aquilo que você faz no seu trabalho. Transcende até mesmo aquilo que você faz fora da igreja, mas que representa boas obras. Quando você ajuda alguém, quando você presta um serviço voluntário numa ONG, quando você ajuda uma pessoa especificamente numa necessidade dela, esse servir envolve, na verdade, tudo aquilo que você faz. Deus nos enviou para servir a esse mundo através da profissão, através da vocação que Ele nos deu no trabalho, no dia a dia. Imagine que servir a Deus se restringisse só aquilo que você faz ocasionalmente, voluntariamente, ou no contexto da igreja. Não, tudo aquilo que envolve a nossa vida servindo ao próximo está dentro deste chamado de Deus. Tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Então você tem uma profissão e Deus lhe abriu oportunidades, e lhe deu inteligência, e lhe deu capacidades, para que você pudesse não apenas ter o pão de cada dia, não apenas para que você pudesse acumular riqueza se você é um profissional muito competente, mas Deus lhe deu todas essas oportunidades, e habilidades, e dons, e talentos, para que você possa servir ao seu próximo, e servir de uma maneira que glorifique o nome dEle, qualquer que seja a sua área de atuação. Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, andou por toda parte fazendo bem. Como seria maravilhoso que esta simples frase pudesse fazer parte do nosso epitáfio. Quando morrermos colocado lá na lápide, fulano de tal, irmão fulano, andou por toda parte fazendo o bem. Esta frase pode descrever a sua vida. Há determinadas lições, meus queridos irmãos,
que nós só aprendemos servindo. Se você é uma pessoa que cruza os seus braços, seja no seu dia a dia, dependendo completamente dos outros para o seu sustento, ou se você no contexto da igreja, é aquele tipo que chega, se senta e diz: eu já entreguei o meu dízimo, eu já paguei o carnê do reino de Deus, então agora eu quero um culto muito bonito, eu quero isso e aquilo, e é tudo o que Deus quer de mim. Quando o culto termina, você sai logo, talvez antes mesmo das últimas músicas, do último aviso, antes do pastor chegar à porta, porque você não quer se comprometer com nada. Isso pode ser muito confortável, mas isso não é de forma alguma o que Jesus Cristo espera de você como discípulo dele. O alvo do discipulado deve levar cada um de nós a chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou pronto a servir. Aonde? Como? Quando? E para fazer essa pergunta você precisa ter muita coragem, porque pode ser que Deus tenha planejado para você. Pode ser que Jesus requeira de você mais do que você imagina. Pode ser que Ele queira mudar o curso da sua vida, para que você possa servi-lo, dentro daquilo que Ele preparou você. O discipulado efetivo, ele tem como propósito o serviço ao próximo. O serviço não apenas no contexto da igreja, mas no contexto do mundo. Os 3 anos de ministério de Jesus Cristo foram muito intensos. Ele ensinava, curava todo tipo de doença, tirava demônio do corpo das pessoas, atendia as pessoas muitas vezes até mesmo depois do pôr do sol. Mesmo nas horas de descanso, em algum momento ele parava para atender uma emergência. E eu me sensibilizo muito, e eu vibro muito, quando eu vejo pessoas no contexto da igreja servindo com dedicação. Quando eu vejo profissionais servindo com dedicação por amor, sensível às necessidades humanas. O nosso alvo como discípulo, aquele discípulo que imita o seu mestre, é servir por amor, com dedicação, com humildade, buscando ao final a glória de Deus. O alvo de Jesus, como nosso mestre, é que nós possamos nos relacionar com Ele com tanta intensidade, que venhamos a imitá-lo no seu caráter, que venhamos a expressar amor ao Pai, ouvindo a sua voz diariamente, servindo ao próximo como Ele serviu. Eu quero convidar você agora a um tempo de reflexão muito pessoal. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos e, com os olhos fechados, pensando neste seu relacionamento com Jesus. Eu quero que você responda com muita sinceridade a estas questões. Estes objetivos educacionais do Mestre Jesus, o objetivo de ser semelhante a Ele no caráter, no amor e no serviço, estão sendo atingidos em sua vida? Que transformações ou modulações ocorreram em seu caráter, em sua cosmovisão, a partir do seu relacionamento com Jesus? Como você tem manifestado o seu amor a Deus e ao próximo? Amor que envolve todas as áreas de sua vida. Qual tem sido o seu nível de serviço ao próximo? Você continua servindo com fidelidade e alegria? Ou já está pensando na aposentadoria antes de terminar a sua vida aqui na terra? Você tem se empenhado em ser um bom aluno de Jesus? Um discípulo que alegra o coração do professor de Jesus, porque demonstra crescimento no conhecimento e na prática do que ele ensinou quando aqui na terra, quando aqui neste mundo ele andou? Querido Pai do céu, que o Teu Santo Espírito mesmo traga ao nosso coração a compreensão da Tua vontade, e que nós possamos aplicar às nossas vidas estes objetivos que Jesus Cristo tem como nosso mestre. Que esses objetivos sejam alcançados em nossa vida ao longo da nossa caminhada, para que nós possamos assim não apenas sermos discípulos de Jesus, mas sermos bons discípulos de Jesus Cristo. É o que eu peço, Senhor, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe. Amém.